Amados, nós vamos abrir a palavra de Deus. O Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, capítulo 18. João, capítulo 18. A partir do verso 28. E nós vamos prosseguir a leitura até o capítulo 19, versículo 16. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? E responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando-o a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gábata. E era Parecev Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus:
eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Eu quero falar nesta noite sobre o tema a indecisão. A decisão de não decidir. A indecisão, a decisão de não decidir. George Farwell escreveu um livro fantástico chamado A Ética da Decisão. Nesse livro, Farwell conta um paradoxo. E o paradoxo é este: você é escravo da sua liberdade. Você é obrigado a tomar uma decisão. Você, como um cidadão dentro de uma canoa rio abaixo, à beira de um abismo, você é obrigado a tomar uma decisão. Ou pula da canoa, ou rema e ancora a canoa num lugar seguro, ou finge que não tem abismo, até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer: é tomar uma decisão. Talvez você veio aqui hoje e você diz assim: eu vim a convite, eu vim voluntariamente, estou até gostando do que já ouvi e vi até agora, mas eu não pretendo tomar decisão, eu não vou tomar decisão, eu não quero tomar decisão, aliás, eu estou indeciso. Eu quero dizer para você que essa possibilidade não existe com respeito a Jesus. Foi Ele quem disse: quem não é por mim é contra mim, quem é comigo numa junta espalha. Pilatos aqui é um exemplo, é um protótipo, é um modelo, daqueles que, a despeito de conhecerem a verdade, estarem convencidos da verdade, acovardam-se e não tomam a decisão, e perecem eternamente. Há 4 coisas aqui que eu quero destacar. Primeiro, a confrontação. Segundo, a indecisão. Quarto, a rejeição. E quinto, ou em terceiro, a rejeição. Em quarto, o engano. Confrontação, indecisão, rejeição, engano. Vamos ver o primeiro ponto, a confrontação. Notem vocês, irmãos, que a primeira coisa que lemos nesse texto é que Pilatos é confrontado com a realeza de Jesus. Confira aí comigo no capítulo 18, verso de número 36, quando Jesus disse para Pilatos assim, versículo 36, o meu reino não é deste mundo. Então Pilatos pergunta: então tu és rei? É isso mesmo, você acabou de falar, eu sou rei. E Pilatos é confrontado com a realeza de Cristo. Aquele rabino da Galileia, preso, cuspido, esbordoado, insultado, entregue pelo sinédrio judaico ao pretório romano, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, é alguém maior que César. E agora Pilatos está confrontado com esta verdade, de que Jesus Cristo é rei. Pilatos o mandou crucificar, e mandou colocar uma tabuleta em cima da cruz: Jesus Nazareno, rei dos judeus, e escrito em hebraico, em latim e em grego. Notem vocês que o hebraico é o maior poder religioso da época, o latim o maior poder político da época, o grego era o maior poder cultural da época, mostrando que tanto a religião, quanto a política, quanto a cultura, tinham que reconhecer essa verdade magna, que Jesus Cristo é rei.
E hoje você está confrontado por esta mesma verdade. Você e eu estamos aqui hoje diante deste Jesus, que é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Mas notem, em segundo lugar, Pilatos é confrontado com a justiça de Jesus. Está escrito em Mateus 27:19, no ato do julgamento de Jesus, a mulher de Pilatos manda um recado para ele, e o recado é este: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Pilatos está diante de um réu, e ele tem ciência e comprovação de que este réu é justo, é inocente, é inculpável. Ele tem consciência de que os judeus o entregaram por inveja, e ele é o juiz, e ele tem que tomar uma decisão. E não tem nada mais atroz, terrível, desesperador, para um juiz que tem consciência, estar diante de um homem que é réu, e o juiz está convencido que esse réu é inocente, que esse réu é justo, mas por conveniência e covardia, ainda assim o condena. E Pilatos é confrontado com esta verdade de que aquele que está diante dele é justo, é inocente. Aliás, confiram comigo por gentileza no capítulo 18, que durante 3 vezes Pilatos reconhece a inocência de Jesus. Se não, vejamos capítulo 18, verso 38, na parte B. Veja aí comigo. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Agora veja o capítulo 19, versículo 4. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Agora olha o verso 6, parte B. Tomai-o, vós outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. O autor sagrado faz questão em pontuar e enfatizar este fato de que o juiz olha para o réu e tem consciência que o réu é inocente, é inocente, é inocente. E inobstante, o condena. Bom, agora vamos ao segundo ponto. Depois de afirmar que Pilatos é confrontado com a realeza de Jesus e com a justiça de Jesus, vamos ver agora o segundo ponto, que é a indecisão de Pôncio Pilatos. Confira comigo capítulo 19, versículo 15. Olha a pergunta de Pilatos. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Esta é uma pergunta que retrata a indecisão de Pilatos. Parece até que quem está no tribunal sendo julgado é o juiz. Parece até que o réu que está sendo julgado é que é o juiz. Quem está no controle da situação é aquele que está sendo julgado. Quem está julgando é que está desesperado, sem saber o que fazer, tomado por esse sentimento de indecisão, fruto da sua covardia. Agora vejam vocês, lá em Mateus 27:11, a decisão é necessária, porque está escrito que Jesus estava em pé, diante do governador. Jesus não está escondido, Jesus não está numa sala anexa, Jesus está em pé, diante do governador. A verdade estampada diante dos seus olhos, a realeza estampada diante dos seus olhos, a justiça estampada diante dos seus olhos, e ele precisa necessariamente tomar uma decisão.
A multidão, ensandecida, sangue sedenta, grita em coro: crucifica-o, crucifica-o, fora, fora, fora com ele. E Jesus está postado na frente do juiz, com a sua realeza, com a sua justiça. Mas notem comigo, que a decisão para Pilatos é inevitável. Se você puder, sem perder a referência aqui de João, vá comigo um pouquinho para Lucas 23, para entendermos isso. Lucas 23, versículo 4, diz assim: disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. No versículo 14, está escrito: apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Versículo 15, nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É pois claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Pilatos está convencido, as provas são claras, as evidências são robustas, não há nenhum elemento na lei, na jurisprudência romana, para condenar Jesus. Mas notem mais, irmãos, notem mais, a decisão é intransferível, porque Lucas 23, versículo de número 7 e 11, voltando só um pouquinho lá, é muito importante entender esse contexto. Lucas 23, versículo 7, veja comigo por favor. Está escrito o seguinte: ao saber Pilatos que era Jesus da jurisdição de Herodes, estando Herodes naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Versículo 11, mas Herodes juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo e escarnecendo dele, fez-o vestir de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Em outras palavras, a primeira coisa que o Pilatos tenta fazer, ao saber que Jesus morava na Galileia, e sabendo que Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, estava em Jerusalém na festa da Páscoa, diz: eu estou livre dele, é da jurisdição do outro, vou remetê-lo a Herodes. Jesus não é o problema do outro, Jesus é o seu problema, é você quem tem que tomar uma decisão, não é o outro, é intransferível. Aí Pilatos, não conseguindo lograr êxito nessa tentativa, notem vocês em segundo lugar, Pilatos tenta transferir a decisão para os judeus. Está escrito aí no versículo 9 de João 19, veja vocês, João 19, versículo 6, ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucificai-o, crucificai-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Agora Pilatos quer empurrar a responsabilidade da decisão para o povo judeu, e o povo judeu responde para Pilatos: olha Pilatos, até que nós gostaríamos, mas nós não temos essa competência, nos foi tirado pelo Império Romano o direito que nós tínhamos de aplicar pena de morte, então essa decisão é sua, intransferivelmente sua, responsabilidade sua. Terceiro lugar, Pilatos tenta levar o povo a escolher entre Barrabás, um salteador perigoso, um criminoso assassino, e Jesus, pensando ele, bom, era uma prática na festa da Páscoa soltar um prisioneiro, alforriá-lo, tirar a sentença. E quando Pilatos propõe soltar Jesus, diz o texto, que a multidão começa a gritar, liderada pelos sumos sacerdotes: não, não, solta Barrabás, prenda esse Jesus, crucifica-o, ele não, Barrabás pode soltá-lo.
é a tentativa de fugir da responsabilidade da decisão. Mas ele também não logra êxito. A multidão escolheu Barrabás e não Jesus. Mas olhem mais, Pilatos tenta agradar a multidão. Olha o versículo 1 do capítulo 19. Então por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Irmãos, isso é o cúmulo do absurdo. Se a prova do desespero do juiz. O juiz está convencido de que o réu é inocente. E se ele é inocente, ele não deve ser preso. Se ele é inocente, ele não pode ser castigado. Mas Pilatos, para agradar o povo, manda açoitar Jesus. E o contexto aqui, irmãos, não é de um açoite leve, não, é de açoite pesadíssimo, com chicotes de correias de couro, com pontas de osso na ponta, que cada chicotada que dava, arrancava carne, deixava o corpo exposto. E ele faz isso para agradar o povo, de uma forma covarde. Mas Pilatos, diante da posição da multidão, ele deve morrer, porque ele a si mesmo se faz filho de Deus. Pilatos ficou com mais medo ainda, porque ele sabe que está diante do rei, ele sabe que está diante de alguém justo, mas agora ele sabe que ele está diante do Filho de Deus, e diz o texto em João 19:12, confira aí comigo, por gentileza. A partir desse momento Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César, todo aquele que se faz rei é contra César. Pilatos está encurralado no beco da sua própria consciência. Não há nada mais triste para uma pessoa, meus irmãos, do que estar consciente da verdade, conhecer a verdade, saber a verdade, estar convencido da verdade, e por conveniência ou por covardia, nega a verdade e age contra a sua consciência na prática da injustiça. Foi isso que Pilatos fez. Mesmo depois que Jesus foi açoitado, mesmo depois que os soldados teceram uma coroa de espinho e cravaram na fronte de Jesus, mesmo depois que Jesus foi desonrado com vestimentas de escárnio, mesmo quando a cabeça de Jesus tinha sido esbordoada por um caniço, mesmo quando Jesus está exangue, com seu corpo completamente dilacerado pelos açoites crudelíssimos, Pilatos ainda reconhece a singularidade de Jesus, porque traz Jesus todo desfigurado pelo sofrimento, e mostra Jesus, diz: eis o homem, eis o vosso rei. Ele sabe que Jesus é singular, mas ainda Pilatos chega a ponto, meus amados, de defender Jesus. Olha o versículo 12. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo. Eu imagino o desespero dele, de saber como é que ele viveria dali para frente com a sua consciência. Mas apesar de tudo isso, ele entregou Jesus para ser crucificado, conforme o versículo 16. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Pilatos então parte para a última tentativa, quando ele percebeu que não tinha mais jeito, porque os judeus deram uma senha: se soltas a este, não és amigo de César, porque todo aquele que se faz rei não é amigo de César, é contra César. E agora a posição política, a posição econômica, as conveniências do poder falaram mais alto que a sua consciência, e apesar de tudo, ele entrega Jesus para ser crucificado. E então manda trazer uma bacia e lava as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco.
Agora vem o terceiro ponto, que é a rejeição. E por que que Pilatos rejeita? Vejamos, em primeiro lugar, por causa da pressão da multidão. Marcos 15 diz: querendo contentar a multidão, entregou para ser crucificado. Pilatos queria saber a opinião dos outros, consciente já da verdade. Que mal fez ele? Sabe o que ele está dizendo? O que as pessoas vão dizer? É o medo de tomar uma decisão em relação a Cristo. Se eu tomar essa decisão, o que a minha esposa vai falar? O que o meu marido vai falar? O que o meu pai vai falar? O que os meus filhos vão falar? O que o meu vizinho vai falar? O que o meu patrão vai falar? O que as pessoas vão comentar? Em nome de Jesus, cuidado para que você não seja governado pela opinião dos outros. Você é obrigado nesta noite, individualmente, intransferivelmente, impostergavelmente, tomar a sua decisão. Obviamente, o clamor da multidão e o medo da multidão prevaleceu. Porque a multidão disse: se soltas a este, não és amigo de César. Diz o texto que Pilatos acudiu e atendeu ao pedido da multidão e entregou Jesus para ser crucificado. Agora preste atenção nisso. Ele fez isso a despeito das advertências. Primeiro, a advertência da própria consciência dele. Irmãos, não é lícito a um homem agir contra a sua consciência. Mateus 27:18 diz: porque sabia que por inveja o tinham entregado. Quantas pessoas hoje, talvez nesse auditório, talvez me acompanhando aí pela nossa transmissão, que já leu a Bíblia, que conhece a verdade, que sabe que Jesus é o Filho de Deus, sabe que Ele veio ao mundo, que Ele nasceu da Virgem Maria, sob o poder de Pôncio Pilatos, foi condenado, crucificado, sepultado para ressuscitar. Quantas pessoas que sabem que não há salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus? Quantas pessoas que estão convencidas da verdade, que Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele? Quantas pessoas que têm certeza disso, que não há outra forma de ser salvo a não ser por Jesus, e a despeito disso mantém-se rebelde, a despeito disso mantém-se covardemente em cima do muro, tomando decisões não à luz da verdade, não à luz da sua consciência, mas à luz da sua conveniência. Pilatos entrega Jesus para ser crucificado a despeito de todas as evidências de que ele era inocente. E aqui agora vem, finalmente, o engano dele. Primeiro engano, Mateus 27:24. Eu estou livre do sangue deste inocente. Equívoco. Está livre não. Não está livre não. Não é uma bacia d'água que vai lavar as suas mãos manchadas de sangue. Não são os oceanos, os mares, os rios, as fontes que vão lavar-lhe as manchas de sangue que estão em suas mãos. Alguns historiadores, como o pastor Rival comentando agora há pouco, chegaram a mencionar isso, que Pilatos viveu uma paranoia no restante da sua vida. Desesperadamente lavando as mãos, e a sua consciência o açoitava de dia e de noite. E se o tempo entre o berço e a sepultura não for suficiente para aliviar a sua consciência pesada e culpada, a eternidade inteira, aqueles que rejeitaram a Jesus serão atormentados de dia e de noite, e flagelados de dia e de noite, nas trevas exteriores, com choro e ranger de dente, sem qualquer alívio. Segundo o engano de Pilatos, está em Mateus 27:24.
fique o caso convosco. Não, Jesus não é o caso dos outros, Jesus é o seu caso. A sua mulher, o seu marido, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus avós, os seus vizinhos, os seus parentes, o seu pastor, o seu colega de trabalho, não pode tomar o seu lugar. Esse caso é com você. É você quem tem que tomar essa decisão. Jesus não é o caso dos outros. Jesus é o seu caso. Terceiro e último engano, irmãos, está em Mateus 27:19. Quando a mulher dele manda um recado para ele: não te envolvas com este justo. Mas Pilatos já estava envolvido. Já estava envolvido. Eu quero dizer para você nesta noite que você já está envolvido. Você, no paradoxo do autor de A Ética da Decisão, é escravo da sua liberdade. Você tem que tomar uma decisão. E só há duas chances, só há duas portas de saída para você. Uma é uma porta larga, por meio da qual entra muita gente, mas caminha para a perdição. São aqueles que rejeitam Jesus. A outra porta é estreita, é apertada. E aqueles que entram por esta porta são aqueles que recebem a Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. E esses caminham para a vida eterna. Eu quero dizer para você que este justo vai ser o seu juiz. E um dia você e eu estaremos na presença dele, para dar conta da nossa vida. Pôncio Pilatos estará lá, diante de Jesus, o reto juiz, para ser julgado por Jesus. Portanto, eis a grande e decisiva questão nesta noite, proposta por Pôncio Pilatos: que farei de Jesus, chamado o Cristo? Que farei de Jesus chamado o Cristo? Talvez nós pudéssemos pensar: Pilatos, o que você quer agora? Os judeus sabem o que querem. Para a cruz, fora, crucificam. Herodes sabe o que quer. Para longe com esse Jesus. O diabo sabe o que quer. Levar você para o inferno. Barrabás sabe o que quer? Ficar livre. E você, o que você quer? Só há duas escolhas. Deus está colocando diante de você hoje uma escolha: a vida e a morte. Escolha a vida. A liberdade eterna ou a escravidão eterna? Escolha a liberdade. A salvação ou a perdição? Escolha a salvação. Pilatos recusou a Cristo e deixou passar a sua oportunidade. E segundo alguns historiadores, ele suicidou-se no reinado de Gaio. E você? Qual será a sua decisão? O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Hoje eu quero conclamar você em nome de Jesus, a se render a Jesus, a se entregar a Jesus, a confiar em Jesus, a pôr a sua vida nas mãos de Jesus. Se você está convencido dessa verdade, que Jesus é o Salvador, agora mesmo entregue-se a Ele e receba dele a vida eterna. Porque aquele que foi condenado e crucificado, ele foi condenado e crucificado não por um acidente, mas porque o Pai o entregou, porque ele mesmo se entregou para morrer pelos seus pecados,
para ressuscitar para a sua justificação, para dar a você a vida eterna. Hoje é o dia, agora é o momento. Eu peço que você feche os seus olhos por um instante, curva a sua cabeça e fale com Deus. Pilatos é um alerta para você e para mim, de alguém que está diante de Jesus e precisa tomar uma decisão, de alguém que estando diante de Jesus está confrontado com a realeza dele e com a justiça dele, de alguém que está diante de Jesus, já teve muitas evasivas para tentar transferir essa responsabilidade, essa decisão para outra pessoa. Você está diante de Jesus e tem ciência disso, só Ele salva, só Ele é o caminho para o céu, só Ele é a porta do céu, só Ele é o mediador, só Ele é o salvador, só Ele pode dar a você a vida eterna, só Ele pode perdoar os seus pecados, só Ele pode dar paz à sua alma, só Ele pode preencher o vazio do seu coração, só Ele pode levar você ao Pai, só Ele dá significado à sua vida. Eu quero orar por você. E se nesta noite você está aqui, se nesta noite você está agora nos acompanhando aí em casa, ou em qualquer outro lugar, e quer colocar a sua vida diante de Jesus, e não se acovardar como Pôncio Pilatos, eu queria que você, onde você estiver, quando a igreja está orando com os olhos fechados, você levantasse uma das suas mãos e eu quero, hoje, entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Se você quer fazer isso, onde você está, levante a sua mão, eu quero louvar a Deus pela sua vida, louvado seja Deus. Mais alguém? Pode levantar a sua mão bem alto, louvado seja Deus. Mais alguém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Mais alguém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Na galeria, louvado seja Deus, 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 louvado seja Deus. Mais alguém, irmãos? Levante a sua mão, essa é a noite da decisão, louvado seja Deus. Ó Senhor, bendito é o teu nome, exaltado é o teu nome, Senhor, porque a salvação nesta casa, alegria diante dos teus anjos lá no céu, regozijo aqui na terra. Senhor, em nome de Jesus, toma estas vidas preciosas nas tuas mãos, segura bem firme na mão delas, guia-as com teu conselho eterno, até as receberes na glória. Dá-lhes o selo do Espírito Santo, dá-lhes a alegria da salvação e a certeza da vida eterna. É a nossa súplica com ações de graças, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.